Na farofa, no pão de queijo, na tapioca, tudo leva mandioca, uma raiz muito consumida aqui no Brasil. De acordo com o IBGE, a produtividade da safra 21-22 para mandioca de mesa e para a indústria é prevista em mais de 14 toneladas por hectare na média do país, uma queda de 13,7% em relação à safra anterior. E uma menor disponibilidade das lavouras para a colheita com baixo teor de amido tem levado os mandicultores a limitarem ou até mesmo adiarem a comercialização de mandioca. Sobre o assunto, eu converso agora com o João Eduardo Pasquini, presidente do Sindicato das Indústrias de Mandioca do Paraná. Muito boa tarde, bem-vindo aqui no nosso programa. Boa tarde, Simone. É um prazer estar falando com vocês do Agro Mais. Prazer é todo nosso, Eduardo. Agora, os preços da mandioca estão subindo aí, como a gente tem anunciado aqui, e registrou a 8ª alta consecutiva. O que explica, então, essa escalada? Olha, Simone, a mandioca não é diferente de outras culturas, né? Como todos sabem, o centro-sul do Brasil passou por um período muito crítico de estiagem. Além das estiagens, nós tivemos geadas também muito fortes. Então, foi um ano de 2021 e início de 2022 muito atípico. Isso prejudicou muito o desenvolvimento da cultura da mandioca. Então, muitas áreas que já eram para estar prontas para colher, com uma boa produtividade, com uma boa concentração de amido na raiz, hoje essas áreas ainda estão com baixa produtividade e com pouco teor de amido na raiz. Isso faz com que o produtor segure para vender, já que as indústrias compram a raiz de mandioca baseada naquela concentração de amido, que contém nas raízes de mandioca. E qual a concentração aí ideal de amido na mandioca? Olha, para você ter uma ideia, normalmente nesse período, agora nós estamos em março, geralmente a indústria conseguiria extrair em 1 tonelada de mandioca uma média de 270 a 280 quilos de fécula ou farinha de mandioca. Com essa situação que eu relatei agora há pouco, hoje a indústria está extraindo em torno de 220 a 230 quilos de amido ou farinha de mandioca por tonelada da raiz. Isso causa o quê? Que o produtor, como ele recebe pela concentração de amido na raiz, mesmo com o preço mais elevado, ele está recebendo menos e a indústria está pagando mais, porque a indústria compra aquela tonelada de raiz, tem que remunerar mais o produtor e mesmo assim ela não tem aquela produção esperada na industrialização da raiz de mandioca, tanto na fécula de mandioca como também na farinha de mandioca. Remunerando mais, então, Eduardo, o produtor, como é que fica, então, esse cenário, repassando esses valores aí para os produtos? Então, automaticamente, como a indústria tem que pagar mais por essa raiz de mandioca, ela tem que repassar para quem consome a fécula e a farinha de mandioca. A farinha de mandioca é mais o consumidor final. Agora, a fécula de mandioca, como é um produto que é utilizado na fabricação do pão de queijo, da tapioca, dos embutidos, né? Mortadela, patês, na panificação também, isso acaba impactando na produção industrial. Aqueles clientes nossos que utilizam o produto estão pagando um valor bem mais alto. O preço praticamente ele dobrou nos últimos 3 meses e ainda continua em alta. Então, até que nós não tivermos uma melhora no clima, uma melhora na qualidade dessa raiz de mandioca, onde o produtor possa estar com a produção melhor, com as mandiocas com teor de amido equilibrado, a gente não sabe até quanto esse preço vai subir. Agora, por outro lado também, a gente teve alta significativa nos insumos, né? A mandioca não é diferente de outros produtos, como soja, milho, trigo, algodão. Ela utiliza adubo, ela utiliza inseticida, herbicidas, bastante mão de obra. Então, o custo subiu, principalmente também agora com a alta do combustível, que devido à guerra da Ucrânia subiu bastante nos últimos dias. Isso impacta também na produção e no custo, onde o produtor tem que ter um lucro melhor para que ele possa continuar produzindo. João Eduardo, então, com os custos de produção aumentando, aí os produtores eles estão mais desanimados? Existe esse baixo interesse pela comercialização? Olha, a mandioca ela já vem com baixo interesse, por quê? Porque quando a produção estava normal, os preços não estavam tão atrativos para o produtor. O produtor de mandioca, principalmente a mandioca industrial, a maioria são arrendatários.
como o arrendamento subiu muito devido ao preço do soja, os produtores de mandioca também tiveram que pagar um valor mais alto para arrendar terras para plantar mandioca. Então, ele já vinha com um custo mais elevado. Aí, o que acontece? Quando você tem essa baixa produção, o produtor está vendo que ele investiu na sua cultura e agora não está conseguindo se remunerar o suficiente para poder pagar os seus compromissos e fazer um novo investimento. Então, eu acredito que só com o aumento do preço isso vai atrair o produtor para que possa equilibrar a produção de mandioca. O ano passado, para você ter uma ideia, o setor produziu 538 mil toneladas de fécula de mandioca a nível de Brasil. O Paraná é o maior produtor, 70% dessa fécula é produzida aqui no Paraná, Mato Grosso do Sul é o segundo e São Paulo é o terceiro. Este ano, se continuar nessa produção, nessa concentração de amido, a gente acredita que vai produzir menos de 400 mil toneladas de fécula amido de mandioca. Com esse cenário todo aí que você está trazendo para a gente, e mesmo a indústria pagando mais, os produtores estão migrando para outras atividades, plantando outras culturas? Olha, não é nem o caso de migrar. É que se o produtor não receber um valor significativo, aquele que cobra seus custos e permita para ele fazer novos investimentos, ele vai diminuir sua área. Às vezes ele ia arrendar uma área lá de 200 hectares para plantar mandioca, ele arrenda só 100 hectares ou até menos, né? Então, agora é o momento de definição do plantio de safra da mandioca 2022, onde os produtores começam agora em março, abril, já a procurar áreas para plantar a sua produção de raiz de mandioca. Então, é um momento bom que os preços estejam subindo, porque isso pode animar o produtor e o produtor possa investir mais na cultura. Porque a mandioca, como eu disse, ela demanda muita mão de obra. Quando o produtor vai plantar o soja, como é tudo mecanizado, ele utiliza lá 1, 2, 3 funcionários e produz uma área grande. A mandioca não. Como utiliza mão de obra tanto na capina como no arranquio, apesar de a gente já ter uma semi-mecanização da colheita da mandioca, utiliza-se muita mão de obra. Então, o produtor às vezes prefere plantar o soja, o milho, que ele fica mais tranquilo em relação a não precisar de muita mão de obra. Prega muito mais gente nessa produção da mandioca, não é, João? Agora, a mandioca em si, para consumo, é produzida em quantas cidades aí no Paraná? Olha, aqui no Paraná, para você ter uma ideia, Paranavaí é praticamente o centro produtor de mandioca ou fécula de mandioca. Mas nós temos aí Nova Londrina, Cianorte, Marechal Cândido Rondon, que é uma área de terra mais vermelhas, aqui a própria minha cidade, Nova Esperança, que são cidades que têm, assim, na mandioca, uma área bem grande de cultivo. A mandioca, ela se adapta muito nas terras mais arenosas. Aqui o noroeste do Paraná, o sul do Mato Grosso do Sul, aqui o oeste de São Paulo, são áreas que são muito boas para plantio de mandioca. Então, a produção é mais concentrada nessas áreas por causa desse solo. E a região aqui é muito quente também. Então, muitos produtores que plantam soja, qualquer veranico que você tem, devido à temperatura quente, a perda da produtividade é muito grande. A mandioca você perde também num ano como esse, que foi muito atípico, quando nós tivemos aí secas de 40 até 60 dias, o que não é normal, né? Mas se tiver secas menores, a mandioca ela consegue equilibrar a produção e produz bem nessa região que eu citei para você. Então, o João Eduardo, a indústria aguarda aí que o clima colabore e ajude nessa produção, que melhore essa produção de amido aí da raiz, não é mesmo? Sim, a gente espera que o clima já deu sinais, né, de melhoria aqui no centro-sul do Brasil. A gente vê que aquelas chuvas que não estavam entrando, as frentes frias começaram a entrar, já está melhorando o clima e a gente acredita aí que talvez com mais uns 30, 40 dias melhore isso. Um outro fator que eu gostaria de até passar para vocês é em relação à exportação. Nós não tínhamos assim um cenário de exportação de fécula de mandioca. E devido ao dólar alto, aí, acima de R$5, e uma demanda no mercado internacional, devido à China estar demandando muito amido, nós conseguimos, o ano de 2021, aumentar nossas exportações de 13 mil toneladas para 40 mil toneladas de fécula de mandioca. Foi algo assim muito impactante, que a gente não conseguia fazer essas exportações e o cenário do dólar e a demanda internacional proporcionou que as indústrias pudessem fazer essa exportação. Agora, no início de 2022, o dólar vem cedendo, o preço já está hoje abaixo de R$5,
e também a fécula subiu muito aqui internamente, então muitas indústrias não estão conseguindo manter as exportações. Mas foi algo assim que aconteceu muito bom para o nosso setor de fécula, milho e mandioca. No período que você citou aí, a China foi a nossa maior compradora, então, da fécula? Não, é porque nós temos hoje, eu vou explicar para você, a Tailândia é o maior produtor de fécula de mandioca. Enquanto a gente produz aqui em torno de 500, 600 mil toneladas aí nesses últimos anos, a Tailândia produz 4 milhões de toneladas. E ela exporta muitos para os países lá da Ásia, principalmente a China. E como a China está demandando muito, muitos países, até aqui da América do Sul, Estados Unidos, alguns países da Europa, não tendo aquela fécula da Tailândia, se abasteceu com fécula aqui do Brasil. Então foi algo assim que foi atípico, né? Não é normal, mas devido a essa demanda chinesa aí por fécula de mandioca, proporcionou que o Brasil ocupasse algum mercado que era ocupado pelo amido da Tailândia. Tá certo, Eduardo Pasquini, que é presidente do Sindicato das Indústrias de Mandioca do Paraná. Muito obrigada pela entrevista. Que melhore, então, as exportações aí da fécula de mandioca para outros países e que daqui a 30 dias você venha com mais informações aí, falando que o clima tem ajudado na produção do amido. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente hoje, viu? Eu que agradeço, estou à disposição. Um grande abraço para vocês.